Agora, falando de outra parte do roteiro também que mexe muito com todos nós e com o planeta Terra, porque a última vítima da política ambiental de Jair Bolsonaro é o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia, né? Que ficou 20 anos em negociação. O Parlamento Europeu disse que está profundamente preocupado com o que está acontecendo no Brasil e rejeitou o acordo, que poderia aumentar o PIB dos países envolvidos em 125 bilhões de dólares. Mara, é uma rejeição simbólica, né? Não significa necessariamente o fim das negociações, mas os europeus foram bem claros, né, no recado. O Brasil precisa dar garantias que vai cuidar do meio ambiente. Esse acordo é importante? Você acha que é importante ao ponto de fazer o governo mudar de verdade a postura ou vai ficar essa coisa meio no limbo? Eu tenho sérias dúvidas se esse governo muda a postura dele. Mas o fato é que não é só como os estrangeiros, como a Europa está vendo o Brasil. Os empresários, os agentes econômicos brasileiros também estão muito preocupados. E não só com o meio ambiente, e o só aqui muito entre aspas. A questão do meio ambiente ela é gravíssima, houve um retrocesso muito grande. Mas a questão do perfil autoritário, sabe, de você ameaçar as próprias instituições democráticas, o que o professor falou em relação à direita e à esquerda é bem aquilo. O Bolsonaro não é a direita, ele é a extrema-direita ou qualquer coisa pior, muito pior. E os agentes econômicos se deram conta disso. Eu lembro que às vésperas da eleição do Bolsonaro havia uma euforia nos agentes, principalmente no mercado financeiro, por conta do Paulo Guedes, porque ia ser um choque liberal, por conta do Sérgio Moro, que era a garantia de que seria um governo sem corrupção. E eu vi isso em vários eventos, economistas e analistas ali muito experientes e muito ouvidos, e sempre colocando isso como uma perspectiva de que seria um governo onde você teria uma série de coisas. Nada disso veio. Além disso, o presidente mostrou que ele não tem nenhum alinhamento com a política liberal. Ele, pelo contrário, ele tem uma pendência para o populismo fiscal, e isso está ficando muito claro agora, e ele está colocando em dúvida todas as conquistas e avanços do país dos últimos muitos anos, nas últimas décadas, tudo que o país avançou em termos institucionais, em termos do meio ambiente, de projeção internacional, ele está jogando isso tudo fora. E mesmo, então, isso no exterior é um problemão. Agora, aqui dentro também, para a retomada da economia, o que precisa para a retomada de investimentos, para a retomada da economia? Precisa de investimento. E investimento precisa de confiança. E o que acontece é que a elite econômica não confia mais nesse governo e não tem mais nenhuma ilusão em relação a esse governo. O Valor Econômico deu uma matéria enorme, capa daquele caderno no fim de semana, em que ela ouviu vários empresários, um dos fundadores da Natura, presidente do Grupo Ultra, Luísa Trajano e outros, falando exatamente isso, da desconfiança em relação a esse governo. O governo Lula, como disse o professor, ele não... A política econômica do governo Lula, ela deu sequência ao que herdou do governo FHC e fez avanços nisso. E o Lula fez uma inclusão que fez com que os agentes econômicos vibrassem. Eu via, na época do governo Lula, gente do mercado financeiro que morria de medo do PT, me foto, eu vi... Com o presidente, com o Lula. Porque foi um período muito próspero da economia, principalmente por conta da inclusão. Então, você aumenta a base de consumidores. E isso não acontece com o governo Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro, vê o governo Dilma. O governo Dilma fez uma série de erros econômicos gravíssimos. O principal deles foi jogar o país nesse abismo fiscal.
E desde então o país não consegue sair, não consegue retomar a confiança dos agentes econômicos. Você tem uma ociosidade enorme na indústria, enfim, você tem problemas sérios e empresários que não confiam no governo. Empresários que estão completamente assim céticos em relação à política ambiental, em relação ao compromisso do presidente com as instituições democráticas, e isso faz com que a gente tenha uma perspectiva assim muito ruim para a atração de investimentos, não só no exterior, não só com investidores estrangeiros. Agora, em julho, o Jordi Canhas, que é o relator do acordo comercial, né, entre a União Europeia e o Mercosul, ele deu uma declaração, foi à BBC, dizendo, olha, importante considerar que o Brasil não é o Bolsonaro, né, que o Brasil vai estar mais protegido, inclusive, com um acordo do que sem um acordo. Claro, ele exerce uma liderança importante ali, mas a gente, meses depois, agora recentemente, no dia 7, a gente vê um posicionamento ali de maioria, né, 345 votos, ali dizendo que, olha, a gente não aceita, nesses termos, a gente não aceita. Eu acho importante citar também, assim, ontem o Estadão veio com um editorial corajoso nesse sentido de cobrar também, tudo bem, assim, nada, mas absolutamente nada, pode justificar aí a flexibilização das salvaguardas ambientais promovida aí pelo governo do Bolsonaro. Mas, por outro lado, há que se cobrar também das autoridades, né, europeias, as que estão à frente dessa discussão. Bom, então vamos sentar e vamos ver o que é que precisa realmente ser feito e acordado para que a gente leve adiante esse acordo, né? Porque, por enquanto, está tudo muito vago. A gente sabe que a gente precisa cumprir o Acordo de Paris, mas eles se colocam ali, olha, só isso não é o suficiente, mas só isso não é o suficiente, e o que mais? A gente tem aí algumas... desculpa, o professor quer falar, fica à vontade. Que conclui, claro, desculpe. Mas é isso, eu achei só importante, assim, porque a gente tem a tendência, ainda mais nós que estamos aqui vendo do lado de cá, né, dentro do nosso ambiente doméstico, a gente que acompanha par e passo todas as ações no sentido aí de colocar o nosso meio ambiente numa situação de mais e mais fragilidade. Eu acho que essa cobrança também das autoridades europeias, né, no sentido de que, ok, não está bom do jeito que está, mas qual é o desenho, então, que é o desenho ambiental, o desenho ideal para que a gente consiga seguir adiante. A gente não pode colocar a perder, né, 20 anos de negociação, até porque é isso, o Brasil não é o Bolsonaro, o Brasil está Bolsonaro, mas a gente pode ter uma mudança disso em curtíssimo prazo, né, se for dentro aí dentro da normalidade. A gente está falando de 2022, essa questão vem à tona. E como o Vila colocou aqui, antes disso, surpresas podem ocorrer. Então, eu acho que esse acordo é um acordo muito mais abrangente, muito mais extenso. Ele é um acordo de Estado, não deveria ser tratado como um acordo de governo, né? Enfim, é isso. Uma pergunta rápida. O que acabou com o regime do apartheid na África do Sul? Foi a consciência da minoria branca? As pressões econômicas. Foi o boicote internacional. Se a gente não tivesse pandemia, nem uma crise da democracia ocidental, a nível quase internacional na Europa e aqui, com certeza, o que era mais grave para o planeta? Haver apartheid na África do Sul ou o Brasil se tornar o agente mais grave de destruição do clima e com consequências para o mundo inteiro? E é isso que eu acho que eventualmente pode acontecer. Vai ser a pressão econômica, se essa pandemia, se esse inferno passar, porque essas mudanças não acontecem por ataques de consciência, elas acontecem por pressão. Vocês concordam? Só uma questão muito rápida, né? Eu sempre achei que dificilmente o Parlamento Europeu aprovaria, mas mais ainda, das 27 parlamentos nacionais.
Isso aí é muito difícil, né? Tendo em vista tudo que está ocorrendo, e já está ocorrendo há algum tempo, né? Então, dificilmente isso aprovaria. Por outro lado, nós só olhamos isso pelo lado do agronegócio, o possível prejuízo ao agronegócio. O ministro Rubens Recupero lembra uma conversa que eu tive no meu canal lá, discutindo, que para o Brasil, para a indústria brasileira, esse acordo é péssimo, que nós só olhamos a questão do agronegócio. Tudo bem, é um tremendo, nós sabemos a importância do agronegócio. Agora, nós não seríamos, até hoje tem um artigo no Estado, lembrando isso, nós não seríamos do Assis, lá do menino, que foi até, menino, ele é um pouco mais novo que eu, foi até do governo Collor, um pouco mais novo que eu sou mais velho, nós só olhamos para a questão do agronegócio. Pô, e a questão da indústria? A indústria está desabando nas últimas décadas, um negócio assim desastroso aqui no Brasil. E para a indústria brasileira, esse acordo, o ministro Recupero lembrou, é ruim. E por quê? Porque é difícil negociar Mercosul, porque a estrutura econômica da Argentina é uma. A nossa é outra. Nós tivemos o maior parque industrial do hemisfério sul até 1980. A Argentina nunca teve um parque industrial próximo ao do Brasil. Então, na hora que você vai fazer a negociação coletiva, eu sei que é difícil, é complexo, essa questão da indústria brasileira foi relegada a plano secundário. Então, pode ser que o mal seja até para o bem, ou seja, né, ao invés de ter aquela visão grandiloquente que vai dar um lucro fabuloso, o acordo é maravilhoso, vamos olhar algumas cláusulas que vão ser rejeitados provavelmente pelos parlamentos nacionais ou pelo Parlamento Europeu, e vamos ver para nós, aqui para o Brasil, numa outra circunstância também política, e volta à questão dita anteriormente, também que a situação política vai mudar, e ver no que esse acordo é bom mesmo, que muitas vezes todo mundo fica apoiando e esquece que a nossa economia ela é muito mais diversificada do que a economia, por exemplo, da Argentina. Então tem a questão da indústria. Então pode ser que a rejeição dando uma de meio copo cheio, meio copo vazio, que é de uma babaquice danada, esse tipo de exemplo, mas seja até bom, no sentido da gente ver efetivamente o que contém. E por fim, alguma coisa que vai ser fechado um acordo, tendo o Beato Salu à frente do Itamaraty, não dá para levar a sério. Ninguém leva a sério o Brasil. O Itamaraty foi destruído, né? Então ninguém leva a sério. Aqueles terraplanistas, a Fundação Alexandre Guzmão, eles estão destruindo o Itamaraty. Então, quando você vê aquele pessoal que eu chamo de caterva, né? Essa caterva que tomou o aparelho de Estado, não dá para levar a sério. Ninguém, na hora da negociação, todo mundo sabe quem ele é. Os negociadores europeus sabem muito bem que o rapaz sequer chefiou uma embaixada. O Beato Salu, nenhuma embaixada. Sabe quem cerca, sabe da figura do pornofilósofo, sabe tudo isso. Então, ninguém é bobo. Aí você está falando com gente que está olhando para daqui 20 anos. Não está olhando para daqui. São diplomatas com larga experiência. E, portanto, pode ser que essa rejeição seja, eu acho que será, caso ocorra, é provável, muito provável, melhor para o Brasil.